Já houve um Brasil no qual o marido era permitido matar a esposa se ela o tivesse traído. Existiu um Brasil ainda até 2005, no qual, se o agressor sexual casasse com a vítima, ele não precisava ir à prisão. Meu nome é Tawane Rocha e sim, o Brasil para as mulheres por muito tempo foi muito desigual. E se você acha hoje, nossa, como o mundo é injusto, é porque você não viu no passado. As mulheres comeram lama para estarem onde estão hoje. Essas são as leis mais injustas feitas contra mulheres aqui no Brasil. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vê muita coisa histórica, fofoca histórica e, além disso, mais o que me dá na telha. Por enquanto, só o que tá me dando a telha é história mesmo. Por favor, se inscreva e curta esse vídeo, envie para muitas pessoas, para que eu possa profissionalizar esse canal. Ai, 2025 vem aí com muito sucesso, se Deus quiser. Mas bora falar desse tema pesado que são essas leis. Estupro corrigido pelo casamento. Até 2005, pelo menos a lei existia, era que o estuprador poderia se casar com a vítima e, se casasse com a vítima, ele seria livrado da prisão. Ele não era obrigado a casar com a vítima. Mas pense comigo, em locais que são mais tradicionais, locais são mais humildes, no qual muitas vezes a honra da menina era validada de acordo com a sua virgindade ou não, quantos pais não obrigaram esse violentador a casar com essa menina? Pois é, com essa lei ele era livrado da prisão. Mulher como incapaz. No Código Civil de 1916, a mulher era colocada como relativamente incapaz, ou seja, para muitas coisas da vida dela, ela precisava de aprovação do seu responsável, tal qual uma criança. Esse responsável poderia ser o seu pai, irmão ou o seu marido, quando ela casasse. Ela não podia abrir contas, não podia comprar e vender imóveis e também não podia trabalhar fora sem a autorização dos seus responsáveis. Só lá em 62, com o Estatuto das Mulheres Casadas, que elas passaram finalmente a ter liberdade de fazer parte dessas coisas sem precisar dessa autorização. Além disso, até 1943, a mulher precisava pedir permissão para o marido para trabalhar em geral, né? E esse marido tinha o poder de pedir a rescisão da esposa se ele achasse que as atividades dela estavam interferindo no antro doméstico. Essa restrição só foi totalmente jogada fora com a nossa Constituição, a de 1988. Mas você acha que ficava só na questão de trabalho? Não! Teve um decreto do Varguinha, Getúlio Vargas, lá em 1941, no qual proibia mulheres de fazerem esportes que não eram compatíveis com o seu gênero. Não podia jogar futebol, não podia jogar polo aquático, não podia jogar beisebol, não podia fazer aquele eu não sei falar isso. Força, isso aí. Luta não podia também, tá? Então ela não podia entrar, não podia jogar no país do futebol, a mulher não podia jogar futebol, por exemplo, porque não era compatível com o que ela era, mulher. Mas e se a mulher traísse, hein? Porque traição sempre existiu, né? Eu sou monogâmica 100%. Meu marido espero que também. Mas assim, já traição sempre existiu. Muito mais pro lado masculino, porque tinha mais possibilidades. Mas com a mulher também. E aí? O que iria acontecer? Bom, depende da época, né? Quando falamos lá do Brasil colonial, existiam umas ordenações chamadas ordenações filipinas. E dentre as regras que ali estavam nesse código colonial, tinha que o marido, ele tinha a permissão, ele seria perdoado se a sua mulher, se ela o tivesse traindo. O cara com quem a mulher traiu teria que pagar uma multinha lá, e era isso. Agora, se você acha
que se a mulher pegasse o marido traindo, ela poderia fazer alguma coisa? Então aí a gente já vê a desigualdade mais uma vez. Mas não acho que foi só no Brasil colonial, não, ele tá louca. Aqui no século XX também. Pelo Código Penal de 1940, o adultério era crime para ambos os sexos. Mas assim, as consequências eram muito mais severas para a mulher, né? Se ela traísse, ela perdia o direito à guarda dos filhos, todos os direitos com o marido, não podia casar com o cúmplice, ou seja, com a pessoa com a qual ela estava traindo o marido, perdia direito de pensão, olha, a lista era gigantesca. Com o cara não acontecia tudo isso não. Essa lei ela foi acabada, ela foi revogada lá em 2005. E já que a gente está falando de casamento, o que você acha de uma lei que poderia anular o casamento pela ausência de virgindade feminina? Lá vem ele de novo. O Código Civil de 1916 permitia que o homem anulasse o casamento se ele achasse que a esposa não era virgem, desde que ele fosse propriamente casto. Mas aí temos um problema, né? O homem não tem muito o que ver se é casto ou não, não tem nada que rompe, não tem nenhuma questão ali, é o órgão dele, se ele dizer que ele é casto, a gente tem que acreditar, né? Não tem muito o que fazer. Enquanto com a mulher, naquela época principalmente se falava isso, que a mulher sangra pós a primeira relação. Hoje nós sabemos que não necessariamente. Pode ser que o ímã seja elástico, pode ser que tenha rompido por outros fatores. Então, nesse caso, hoje nós sabemos, mas na época existia algo para comprovar se a mulher era virgem ou não, que era, por exemplo, o sangramento. Então, se ele tivesse ali tido a sua relação e viu que a mulher não sangrou, por exemplo, ele poderia denunciá-la. Além disso, o mesmo código permitia ao pai deserdar a filha se ele soubesse que ela teve relações antes do casamento. As leis foram só eliminadas lá em 2002. Tudo para reforçar o poder acima da liberdade sexual feminina. A liberdade sexual feminina, ela vem de forma massiva, verdadeira, só após a pílula. Sim, a partir dos anos 60, porque aí finalmente a mulher passa a ter controle do seu órgão, da gravidez. Ah, Tawane, mas tinha camisinha. Você acha que nos anos 50, 40, as mulheres tinham coragem de comprar camisinha? Não tinha, gente. Era visto como... Olha o que eu tô falando pra você. Era visto como uma coisa horrível, horrorosa. Então ficava no poder da mão do outro cara. Do cara, né, que estava ali com ela, caso fosse uma relação da educação, teve uma época, na verdade, durante grande parte da nossa história, que as mulheres não poderiam estudar o mesmo currículo masculino. Isso porque, segundo eles, os políticos da época, não achavam que as mulheres tinham nem necessidade e nem capacidade de entender equações matemáticas mais complexas, assuntos mais complexos. Elas precisavam ficar e aprender aquilo que fosse básico e aquilo que ajudasse na manutenção do lar. Foi lá em 1942 que isso mudou, lá com Dom Pedro II, com a Lei Orgânica dos Ensinos Superiores. E aí tivemos diversas mulheres e tudo mais. Demora muito, quando há a liberação de mulheres na academia, demora muito tempo até ter a primeira. Mas continuemos. Essas são só algumas das leis que foram prejudiciais às mulheres de sua época. Hoje, pelo menos por lei, somos iguais perante a lei. E caso há uma necessidade, um observar de injustiça que fere a lei, a mulher pode denunciar, pois a nossa Constituição é muito clara. Homem e mulher são iguais. Será que ser mulher nunca foi fácil para a maioria das mulheres? Mas o massa é que a gente segue, fazendo o que tem que ser feito, lutando pelo que é nosso. Como diria Elza Soares, cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Nunca mais se esquece, né?